Você já deve ter se deparado com um texto muito conhecido do livro de Provérbios. Aliás, o livro de Provérbios é um livro belíssimo, é um livro muito especial que nós devemos ler e conhecer, mas também sabendo que as afirmativas e as máximas do livro de Provérbios não podem ser considerados valores absolutos, porque são valores que têm as suas exceções. O texto que eu estou me referindo é Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola a destrói com as suas próprias mãos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu tenho um convite a fazer a você. Você pode começar um novo ano de 2022 levando o Café com Teologia na sua igreja, na sua comunidade. Nós temos uma equipe de pessoas qualificadas, de doutores, mestres e especialistas em teologia, pessoas com experiência como professores e professoras e pessoas também com experiência pastoral, porque são envolvidos com igrejas e com a pastoral de um modo em geral. Você pode entrar em contato no e-mail que está aparecendo aí na descrição desse vídeo, que nós vamos até a sua igreja e nós podemos fazer o Café com Teologia, um debate, podemos fazer um seminário de um dia, podemos fazer um curso de um dia inteiro, um curso de uma durabilidade maior, curso online, curso presencial, enfim, de acordo com a necessidade da sua igreja, você pode entrar em contato que nós teremos a proposta que mais se adequa à sua necessidade e, é claro, um corpo docente altamente qualificado para abençoar você e a sua comunidade. Entre em contato hoje mesmo no e-mail que está na descrição do vídeo e vamos viabilizar essa nossa visita que vai ser legal para todo mundo, com certeza. Bom, esse texto de Provérbios que eu citei, falando sobre a mulher, é talvez um dos textos mais conhecidos do livro de Provérbios. Você, com toda certeza, já deve ter ouvido esse texto sendo usado em programações para a mulher, como o Dia das Mães, o Dia Internacional da Mulher, algum evento do departamento feminino da sua igreja. E confessa para mim, porque eu sei que em alguns momentos esse texto passou por você como sendo uma homenagem à mulher, como sendo um texto a enaltecer o papel da mulher. Mas quando esse texto foi escrito, ele não tinha esse objetivo. Vale a gente lembrar que esse texto foi escrito numa sociedade machista e patriarcal, que tinha o homem, o masculino, como centro da sociedade. E a mulher e as crianças não eram contadas na sua dignidade pessoal, não eram contadas como cidadãs e nem tinham qualquer tipo de utilidade pública, de tarefa pública. A sua utilidade é esse mesmo termo, porque elas eram consideradas objetos, elas eram consideradas parte do patrimônio do homem, a sua utilidade era apenas doméstica. O papel da mulher era tão somente cuidar de dentro da casa. E hoje em dia ainda existe muita visão machista em muitas igrejas. E muitos homens que querem se fundamentar nesse texto para manter as suas mulheres dentro de casa e para manter essas mulheres como donas de casa, como se fosse a única coisa possível que uma mulher pode fazer. Outros até aceitam que as mulheres estudem, que as mulheres trabalhem, mas isso se não deixar nenhum furo nas tarefas domésticas. Ou seja, a mulher tem que estudar, trabalhar e ainda assim ser mãe, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da comida do marido, da roupa do marido e cuidar para que a casa não vire uma bagunça. Responda com toda honestidade, você acha que isso é certo? Você acha que isso é justo? Esse versículo tem sido usado como um peso para as mulheres. E se você discorda de mim, é porque muito provavelmente você é homem. E esse texto está ao teu favor e não contra você. Mas ele é um peso na constituição de muitas mulheres
que não conseguem dar conta, e você, homem, também não conseguiria dar conta, de ter que estudar, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da comida, cuidar da limpeza, porque é quase que desumano exigir isso de uma pessoa. E mais, se você acha que a solução é que a mulher não trabalhe, que a mulher fique em casa, isso também é desumano, porque a mulher, como indivíduo, tem o direito de escolher o que ela vai fazer da sua vida. Ela tem o direito de escolher se ela quer estudar ou não. Ela tem o direito de escolher se ela quer trabalhar fora ou não. Ela tem o direito de escolher se ela quer ter filhos ou não. E você, como marido e homem, deve apoiar a sua mulher nas suas decisões, assim como ela deve lhe apoiar. Assim como vocês devem viver numa relação respeitosa, de diálogo, para chegar em denominadores comuns e justos a ambos. Esse texto também muitas vezes é usado para dizer que toda a responsabilidade da casa, da família, do marido é da mulher. E se alguma coisa der errado, a culpa é dela, porque a mulher tola destrói a casa. Muitas mulheres que tiveram filhos que escolheram outro caminho foram culpadas por isso. Muitos casamentos que se desfizeram, em muitos casos foi entendido que a culpa é da mulher. Mas é injusto e antibíblico exigir que uma mulher dê conta de um casamento infeliz, de um casamento abusivo, de um casamento violento. Aliás, nós nem poderíamos e nem devemos apoiar isso, porque a Bíblia diz que isso é julgo desigual. Casamentos abusivos, violentos, casamentos que a mulher apanha, que a mulher sofre violência doméstica, psicológica, física, patrimonial, deveria ser uma oposição aos valores cristãos, porque a Bíblia diz que isso é julgo desigual e ninguém deve se submeter a um julgo desigual e desumanizador. E nós, como igreja, devemos nos opor a qualquer tipo de casamento e relacionamento abusivo. E se esse casamento termina, a culpa não é da mulher, a culpa é do abusador, a culpa é do agressor, porque a vítima nunca é culpada. E mesmo que você, homem, não seja um abusador, não seja um violento, seja um homem trabalhador e decente, a responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar da comida, de cuidar dos filhos é da mulher e também é do homem. Porque a casa é dos dois. Os filhos foram feitos pelos dois. A edificação da casa é responsabilidade de ambos. E se algo não sair direito, a responsabilidade continua sendo de ambos. Até porque hoje a maioria das casas precisa do salário e do trabalho das mulheres para manter as coisas em dia, para manter as coisas em ordem. E mesmo a casa que não precisa do salário da mulher, deve-se lembrar que ela tem o direito de escolher se ela quer trabalhar ou não. E além disso, mesmo assim, mesmo que a mulher queira ficar em casa, mesmo que a mulher possa ficar em casa, que seja uma escolha dela, a casa continua sendo dos dois. É claro que aí ela vai ajudar um pouco mais nessa questão, mas o homem continua tendo também a sua responsabilidade em casa. Esse texto foi escrito porque naquela época se pensava que a mulher só servia para dentro de casa, que a mulher só servia para cuidar das coisas domésticas, que ela não tinha nenhuma outra função. E, na verdade, quando a Bíblia faz esse texto, escreve esse texto, na verdade, não é uma homenagem à mulher. É um peso sobre a mulher numa sociedade patriarcal. E é um peso que tem sido usado ainda hoje para culpar a mulher, para fazer a mulher se submeter a relações desumanizadas e relações abusivas, para fazer com que a mulher acumule funções. E muitas mulheres foram enganadas por isso e se orgulham de acumular muitas funções. Querida, isso não é um elogio. Isso é uma relação desarmonizada. Não é justo
que uma mulher tenha que acumular tantas funções e que o homem exerça apenas uma função. É claro que hoje é muito difícil que uma pessoa não acumule outras funções, mas essas funções devem ser justamente divididas entre homens e mulheres e também quando os seus filhos adquirirem uma certa idade, algumas, não todas, é claro que não seria justo, mas algumas responsabilidades eles já podem adquirir desde cedo. Aliás, não sei se você reparou, mas um dos mandamentos era a proibição de cobiçar a mulher do próximo, as coisas do próximo, o boi do próximo, a casa do próximo. Você nunca reparou no que esse texto quer dizer? Esse texto queria dizer que a mulher faz parte da propriedade do homem, que a mulher é um objeto do homem, assim como o boi, assim como a casa, assim como o carro, assim como o seu patrimônio de uma maneira em geral. Essa era um texto, um mandamento, numa época em que apenas o homem tinha função pública e função que não se resumia à sua própria casa. A responsabilidade de cuidar de uma casa e de cuidar de uma família é de todos e todas que compõem essa casa e que compõem essa família, inclusive dos homens. E, evidentemente, que nas igrejas também as mulheres não têm espaço para exercer apenas o que é considerado papel doméstico, ou seja, orar, fazer comida, cuidar das crianças. A mulher pode fazer aquilo que ela é vocacionada para fazer, inclusive pregar, evangelizar, pastorear e qualquer outra função que ela queira fazer, que ela goste de fazer e que ela foi vocacionada para fazer. No nosso tempo, nós devemos pensar a mulher como cidadã, como indivíduo, coisa que não acontecia lá na antiguidade. A mulher sábia edifica sua casa como edifica a sua vida, mas ela também precisa do apoio de um homem sábio a edificar essa casa em comunhão com ela. Não é justo que o peso de uma casa e de uma família seja depositado apenas nos ombros de uma única pessoa, porque para uma relação entre duas pessoas dar certo, precisa do engajamento, do envolvimento das duas pessoas. E só assim essa família poderá dar certo, né? E é claro, lembre-se das exceções de Provérbios. Por exemplo, Provérbios diz que a criança ensinada no caminho, quando crescer, não se desvia dela. E vai me dizer que você não conhece nenhuma criança que foi educada nos princípios cristãos e que mais tarde tomou outro caminho na sua vida? Pois é. As regras têm as suas exceções. E as mulheres têm o direito de escolher o seu futuro, a sua constituição, e elas têm o direito de não se submeter a um casamento abusivo e violento. Que Deus nos abençoe e até o próximo conteúdo.